A senhora sabe me responder isso? Eu vou falar depois que ela me responder, eu respondo. Porque senão vai parecer que eu tô sendo agressivo ou coisa parecida. E eu tô querendo resolutividade, não é conversa fiada. Não é discursinho. Não, a gente pode olhar... A senhora tá dando um dado falso, ministro. Não é falso. É falso, ministro. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. Ela não é mais ética do que ninguém aqui. Eu sei que eu não sou. Não é, não. Eu não disse que eu não sou. Não venha mensurar a ética pra mim, porque a senhora não tem esse direito. Ético eu também sou. Mas eu não tô dizendo. Eu sou ético. Não, a senhora, eu não tô dizendo. A senhora subjetivamente... Mas o senhor disse que eu sou apenas ideológico. Não. O senhor disse. Eu disse que a senhora... Eu não disse. Senador, o senhor disse. Não é ideológica. Faz pouco tempo que o senhor saiu desse Senado Federal e parece que já perdeu a memória. Senador Omar, com a palavra. Senhor presidente, senhora ministra, senhores convidados por esta casa e por essa comissão, senhoras senadores. Ministra, eu não vou pessoalizar as questões. É uma política de governo, que eu discordo de muitos pontos de vista que é colocado pela senhora e pelo próprio governo. Não, mas não é desse governo, é de vários governos. Eu vou aqui atribuir todos os problemas que nós temos em licenciamento, em prosperidade, em projetos que possam beneficiar a Amazônia, que ficam paralisados durante muito tempo. Ministra, nós votamos uma lei ambiental a semana passada aqui. Foi 54-13 e só tinha 67 senadores aqui. Quando tiver 81, pode ter certeza que vai ser mais. Vai ter mais voto. Não vai sair de 14, 15 votos contra. Se nós tivermos que mudar a Constituição, nós iremos mudar a Constituição se o Supremo se ousar se meter naquilo que nós estamos aprovando aqui. A Câmara dos Deputados também vai aprovar e deve aprovar entre o dia 16 e 18 a lei ambiental que foi aprovada aqui no Congresso. Mas sabe o que foi isso? Eu acho que um senador que votou contra, ele falou a verdade. É meu amigo, votou contra, discordando, Rogério Carvalho. Mas ele disse uma coisa que me chamou muita atenção, querido Marcos. Ele disse, represaram muito. E na hora que a represa estoura, aí vem coisas boas e foi coisas ruins. Nós temos que repensar essa questão. Não é pessoal, de longe de mim isso é pessoal. Tenho todo o respeito pela senhora, discordo das suas posições em muitas coisas, concordo com outros, e vou lhe dar alguns exemplos aqui, que a senhora, como amazônida, sabe melhor do que eu, ou tanto quanto eu, por viver lá. Eu fui governador do meu estado. Eu peguei um recurso do Fundo da Amazônia, Rogério, e fiz reflorestamento no sul do Amazonas com 2.000 árvores. É lógico, 2 milhões de árvores, desculpa. Até porque uma muda para se fazer, você não faz uma muda do dia para a noite, ela tem um custo. Se você pegar 5 mudas, R$5 uma muda, R$6 uma muda, 1 milhão de mudas são 6 milhões de reais. Então não é qualquer um que tem condições de fazer reflorestamento, esperar 20, 30 anos para fazer o manejo florestal. Que essa é a vantagem na questão ambiental. O manejo florestal lá na frente. Você replanta hoje, para lá na frente fazer o manejo florestal. Essa é uma questão. Mas eu vou falar sobre a lei de licença ambiental. Essa obra que a gente tanto pede, já fez tantos apelos, e que tem um compromisso do presidente Lula de fazer, vou deixar muito claro aqui, não é compromisso da senhora, não é compromisso do Ministério do Meio Ambiente, é compromisso do presidente de asfaltar a BR-319. Ela vai ser asfaltada agora, porque obras que já tinham sido asfaltadas, através dessa nova lei, elas podem ser asfaltadas sem precisar de licenciamento nenhum. Agora, o que mais me assusta é mostrar para o mundo que nós somos incompetentes em fiscalização. Porque se a gente não tem competência de fiscalizar 400 quilômetros, nós não temos competência para absolutamente nada num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, em que só o Amazonas é maior do que o Nordeste todinho. Eu saio de um município de Jato, de Manaus, para ir para o município, é a mesma distância que eu saio de Manaus para Brasília. A senhora conhece a nossa região. Agora, eu não conheço nenhum programa sustentável, que a senhora fala tanto, que deu prosperidade a uma família, que deixou ele comprar um carro novo, que ele tem uma casa de alvenaria, que ele tem ar-condicionado na casa dele, que ele tem água potável. Eu vejo pessoas se esforçando muito para ter só o que comer, mas não para dar prosperidade. Nós queremos prosperidade para o nosso povo. Nós queremos que o povo ganhe dinheiro. E é a forma de fazer isso, ministro. Ministro Urucu, a gente explora petróleo há 40 anos lá no estado do Amazonas. Nunca nós tivemos um acidente ambiental. Nós somos potência e temos tecnologia de ponta de exploração de petróleo em altas profundidades. Qual foi o acidente ambiental que nós causamos até hoje? E se não fosse a Petrobras, com a sua capacidade de fazê-lo, hoje nós estaríamos dependendo de petróleo e gás do mundo todo. Vamos colocar ali no lado do Amazonas, ministro. Ali no lado de Manaus, a 70 quilômetros de Manaus, Altazes, nós temos uma das maiores minas de potássio do mundo. O Brasil importa 95% de fertilizante. O potássio, junto com o fósforo e junto com a ureia que sai do gás, se faz
o fertilizante que tanto nós queremos. Lá atrás, a senhora era contra, não a senhora, muitos grupos eram contra. Não é especificando a ministra Marina, que eu tenho todo o respeito pela ministra Marina, a gente discordar é uma democracia. Faltar com respeito é outra coisa, isso eu não faltarei nunca. Quanto os transgênicos. Em 2003, o Lula era contra. E se não fosse o presidente da Embrapa convencê-lo à época, hoje, nós não teríamos a potência, porque todo mundo fala que nós temos o agro, é forte por causa do Lula, que assumiu, matou no peito e deixou fazer o transgênico no Brasil. Que hoje nós somos essa potência em grãos. É forte por causa dele, porque financiou, subsidiou o agro no Brasil a preços de juros baixíssimos para a gente ter tecnologia e produzir o que nós produzimos hoje. Nós alimentamos o mundo, não conseguimos alimentar o Brasil. Mas eu, sinceramente, o isolamento que Manaus vive, que Roraima vive, já deu, ministra. 400 quilômetros hoje, com drone, com satélite, com qualquer policiamento, é impossível. Se tira madeira hoje sem a estrada asfaltada. A área que a senhora está falando, de um lado e outro, são áreas alagadiças, não dá para produzir um grão. São áreas que a senhora conhece, até porque a senhora morou no Morro da Liberdade. A senhora sabe muito bem o que é uma cheia e o que é uma seca. Eu não estou falando em enchente, não. Enchente tem no sul do país. Quando chove, dá uma enchente. Na nossa região é cheia do purus, que vem de lá do Rio Branco, e seca, que também vem dos Andes. Nós temos toda essa questão já engasgada. Vou dizer aqui para a senhora. Às vezes, eu não vi até hoje, depois de 2 anos e 2 meses, e 5 meses de governo, a equipe do meio ambiente sentar com o agronegócio nesse país. Não vi. Até hoje eu não vi. E se eu não vi, vocês podiam, a sua assessoria, mandar uma foto sentada com o agro brasileiro, sentado com o setor de mineração brasileiro, sentado com o setor de petróleo e gás brasileiro, para discutir, para não ter intransigência de um lado nem do outro, discutir e dizer, nós precisamos desenvolver o país sustentavelmente, mas não é com a miséria, é com a riqueza. O Plínio fala muito sobre isso. O amazonense, ele vive pobre e embaixo da terra tem a riqueza. Ele morre pobre e vai ser enterrado dentro da riqueza. Vou pegar os casos Yanomamis. A senhora sabe muito bem que meu estado tem 77 etnias diferentes de indígenas. A maior população indígena. E não pense que índio não quer viver bem, não. Quer viver bem, sim. Não pense que índio não quer defender a natureza, mas ele quer ter prosperidade também. Ele quer comer bem, ele quer se vestir bem, ele quer ter uma vida boa. Vou pegar exclusivamente. Por intransigência, conseguiram destruir praticamente toda a população Yanomami em Roraima. Porque permitiram que, de uma forma desorganizada, de uma forma criminosa, a mineração fosse instalada. Isso está acontecendo nos rios do meu estado. É impossível a gente não discutir a regularização de exploração mineral sustentável. Se a gente não discutir, vem alguém e vai tirar de forma não sustentável, de forma criminosa, e não adianta mandar a Polícia Federal e o IBAMA explodir uma balsa que custa 400, 500 mil reais, porque uma balsa daquela tira 30 quilos de ouro por mês. Dá para comprar 100 balsas dessa com 30 quilos de ouro, o ouro a 600 reais a grama. Eu estou lhe falando de coisas práticas, não é de teóricas, é do dia a dia, é de quem vive isso, de quem presencia isso. Rio Madeira, Jaburá, lá com a fronteira com a Colômbia, Rio Solimões, Rio Negro, que você tem todo tipo de minério. Agora mesmo, a China não comprou o Pitinga. À toa não, comprou, sabe por quê? Por causa das terras raras que tem lá, após tirar a cassiterita, as terras raras estão lá amontoadas. Que serve para quê? Para produzir semicondutores. Hoje se leva o minério do Brasil para a China e dentro dele vai outros minérios, não vai só ferro não, vai outros tipos de minério. E o que eu faço aqui, ministro, que eu lhe digo o seguinte, nós pagamos uma conta muito alta. E eu sempre digo isso e não é palavras minhas, é palavra de qualquer amazonense. A Amazônia brasileira a serviço da humanidade. Nós estamos a serviço. E essa remuneração de fundo da Amazônia é para inglês ver. É para francês explorar a Guiana Francesa com petróleo e não nos permitir que a gente explore as nossas aqui. Ou a senhora acha que o mesmo bioma que tem a Foz do Amazonas não é igual a Guiana e o Suriname? É o mesmo, ministra. Não há diferença. E por que eles... O Macron, que tanto defende, e emite mais CO2 do que o Brasil. A França emite mais CO2 que o Brasil. A Europa emite mais CO2 do que o Brasil. E a senhora falou uma coisa no início da sua fala, que eu estava aqui, que me chamou a atenção. Não estava no meu gabinete. Que hoje, tem país que tem 50%, 60% do PIB da biodiversidade. A senhora poderia me citar um país desse? Só um. É a média do mundo. Não, a média do mundo, mas a senhora está falando de exploração. Sabe quando ela fala sobre biodiversidade? Quando eles falam sobre isso, é exploração de minério,
A exploração de petróleo. Mas a senhora leia o que está escrito de onde a senhora tirou, que eles vão falar em mineração, vão falar em petróleo, vão falar em gás. Não, biodiversidade. Então me dê um exemplo. 60%. A senhora disse que tem país que dá 60% da média do mundo. Me dê um exemplo de um país. Tira o minério. Se a senhora não quer colocar o minério, tira o minério. Me dê um exemplo, por favor, ministra. Me dê um país que tenha 60% do PIB. Não, a senhora pode me responder. Quando a senhora fala o que eu estou lhe falando, eu lhe respondo. A senhora, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho resposta para a senhora me perguntar. Eu estou lhe perguntando uma coisa. A senhora disse que tem países, no início da sua fala, que 60%, 70%. Falou bem assim. A média dos países. Sim, mas eu só quero um. Não, eu estou calmo. Muito calmo. Não tenha dúvida. É minha forma de falar, não é desrespeitosa, longe de mim. Eu quero que a senhora me dê um país que tenha 60%, 70% de... Ele é apenas acelerado, ministro. Não, acelerado eu sou. Até porque eu sou filho de palestino e a gente é assim. Eu sou filho de palestino com um italiano. Italiano e árabe fala dessa forma. Eu não nego as minhas raízes. Né? Não, você é libanês. Ó, não vamos entrar nesse debate. Não, vamos lá. Só quero falar aqui o seguinte, ministro. Pois não, Omar. Eu queria só que me desse o exemplo de um país que tem 60% do seu PIB de biodiversidade. E a senhora me cite. Até me explique o que a senhora chama de biodiversidade para ter 60%, 70%. Até porque para ter 60% vai ter alguns, vai ter que muito mais. Não, tem que ter. Tem que ter. Vai ter média? Saber qual é. O Brasil, por exemplo, qual é a média do PIB brasileiro na biodiversidade? A senhora sabe me responder isso? Eu vou falar depois que ela me responder, eu respondo. Porque senão vai parecer que eu estou sendo agressivo ou coisa parecida. E eu estou querendo resolutividade, não é conversa fiada. Não é discursinho. Porque se Brasília tivesse hoje ser construída, o Juscelino levaria 100 anos para construir Brasília e coisa que ele fez em 5 anos. Porque se um calango tivesse aí, o Ibama não ia permitir. O Lago Paranoá não existiria. Lá na terra do senador Amin, Camboriú não existiria, porque foi aterro. Ipanema não existiria. Copacabana não existiria. Os túneis feitos pelo Lacerda não existiriam. Os túneis feitos pelos governadores de São Paulo não existiriam. Acabe com essa coisa e nós é que temos que pagar essa conta. É essa a minha revolta. Não é outra coisa, não. Eu moro na Amazônia. Eu moro lá. A gente quer, sim, a BR-319, ministra, para passear, como a senhora disse. Queremos, sim. Nós temos o direito de passear na 319. E não é a senhora que não vai permitir que a gente passeie na 319. Nós, amazonenses, queremos ter o direito de passear na 319. A senhora passeia na Avenida Paulista hoje. Nós queremos passear na 319. Obrigado, senador Omar. Eu vou, conforme é dito, até para ter um proveito, eu vou assegurar a palavra à ministra para responder objetivamente a pergunta do senador Omar. É 1 a 1, não é, senador? Não, eu só quero Ele fez uma pergunta só. Mas eu tenho um tempo para responder você. O que o senhor quiser. Correto? Eu só quero saber de uma pergunta. Então, eu vou responder a sua pergunta, mas como você... Ministra. Para responder, o presidente Lula assumiu um compromisso de asfaltar 319. Só para deixar claro. E do que eu saiba, ele é o presidente ainda. Só para consignar, para a gente não ficar aqui ad eterno, eu vou estabelecer o tempo de 5 minutos para a resposta, como vai ser 1 a 1, então o tempo de resposta é de 5 minutos. Bem, no debate a gente pode acertar e mudar as regras do jogo. A gente só não pode fazer isso no jogo, não é isso? Não, é porque antes eu perguntei para o senhor qual é o tempo que eu tenho. O senhor disse o tempo que a senhora quiser. Na exposição inicial, o tempo da senhora eu deixei livre e não lhe interrompi. Agora, na resposta aos senadores, eu tenho um tempo regimental. Que é de 5 minutos para... É de 3 a 5 minutos para a resposta. Isso é para mim e o perguntador também? Não, só para mim entender as regras. Os senadores também têm um tempo regimental. Isso. A senhora já foi senadora nessa casa? Não, só para mim. Mas é que as coisas mudam e aqui as coisas estão mudando com muita velocidade. Ministra, a senhora não vai discutir com o presidente. O senador Omar Aziz fez apenas uma única pergunta. Se ele tivesse feito 10 perguntas, esse senador teria a tolerância absolutamente mais generosa possível para dar, além dos 5 minutos, para a senhora responder. Ele fez apenas uma pergunta, por isso o tempo regimental. Tranquilo, senhor presidente. Bem, primeiro, senador Aziz, fico feliz que o senhor diga que não é pessoal. Ainda que muitas vezes o pessoal atravesse e a gente esquece até de que disse que não era pessoal e ele entra no meio das coisas, porque os seres humanos são assim, eles são atravessados pelas suas subjetividades e elas se revelam. Bem, nós temos visões que podem ser diferentes. Mas eu gostei de uma equação que Vossa Excelência colocou, de que não é conversa fiada, os fatos, coisa concreta. Vossa Excelência foi uma pessoa que teve a oportunidade, no seu estado, de estar nos dois lados.
não é? E muitas coisas concretas, com certeza, fugiram ao alcance da sua mão. Mas uma coisa é concreta, concretíssima. O debate da 319 é um debate que virou um debate em cima de um bode expiatório. Esse bode expiatório chama-se Marina Silva, porque é concretíssimo que eu saí do governo em 2008. De 2008 para 2023, quantos anos? Quantos anos? 15 anos. Por que as pessoas que são tão dadas às coisas concretas não fizeram a BR? Mas existe um bode expiatório que, mesmo durante 15 anos, continuou sendo o bode expiatório para esconder a incompetência daqueles que fazem promessas e não cumprem. Isso é concreto. É concretíssimo. Ou não é verdade que de 2008 a 2023 tem 15 anos? Por que o governo Bolsonaro não fez? E eu posso dizer mais. Quando eu saí, tinha um pequeno trecho, que era aqueles trechos das cabeceiras, que nós deixamos a licença pronta para fazer aquele processo que já é uma área consolidada. Foi feito esse trecho? Agora que está sendo feito. Não, um pedacinho. O pedacinho só. Não foi feito tudo, senador. Foi feito pela não presidente foi. Dilma. Não foi feito Os 200 tudo. primeiros quilômetros, só para lhe responder aqui, ministro. Primeiro é o seguinte, a senhora está chamando o presidente Lula de incompetente também. Não estou chamando. Disse, falou. A senhora disse que promessas e tal. Eu estou aqui literalmente dizendo que o presidente Lula prometeu fazer a 319. É que quando o presidente Lula foi Eu não presidente, posso prometer porque eu não tenho dinheiro para botar lá dentro da coisa. E nem tenho o poder de fazer o licenciamento. É que quando o presidente Lula foi presidente, eu também era ministra. Isso. E ele era o ministro do Transporte. Certo? E depois outros, durante esses 15 anos, não fizeram. E a estrada, do mesmo jeito que nós começamos 2023 falando para o ministro de Minas e Energia que era preciso fazer a avaliação para a área sedimentar, pensando no desafio da margem equatorial, coisa que não foi feita, porque aquilo que é a regra agora virou exceção, infelizmente, porque não é exceção. Quando vai abrir uma nova frente para a exploração de petróleo, a avaliação para a área sedimentar. No caso da estrada, levei pessoalmente a proposta para o ministro do Transporte de que a gente deveria fazer a avaliação ambiental estratégica para a BR-319 para pensar a governança. O ano passado, numa reunião na Casa Civil, eu, o ministro Renan, o ministro Rui Costa, o secretário Capobianco e a ministra Miriam Belchior, a secretária executiva, chegou-se a uma conclusão de que é necessário, sim, ter a governança da estrada. Exatamente para evitar que esses 400 quilômetros, que só com o anúncio da estrada, o desmatamento aumentou 119%. Aumentou. É os dados que o IBAMA, que o DT, que o INPA... Não faça essa maldade, ministra. Não faça isso, ministra. Eu moro lá, não diga isso, pelo amor de Deus. Ministra, eu vou... Então, a gente pode olhar... Mas a senhora está dando um dado falso, ministra. Não é falso. É falso, ministra. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. Vamos, então, chamar os técnicos do INPE, pegar os polígonos, comparar antes do anúncio, quando o Fernando Henrique fez o anúncio da estrada, para ver o que aconteceu na estrada. Vamos pegar os polígonos. A senhora está falando de 30 anos atrás, ministra? A senhora pegou o polígono de 30 anos atrás para agora? Desde o processo em que vem se discutindo anunciar fazer a estrada, quando se fala da estrada, a primeira coisa que tem é uma corrida de grilagem. Por isso que o que se propõe desde lá é avaliação ambiental estratégica. Qual é o problema de fazer? Qual é o problema de ter governança? Se é para passar apenas os carros, não vai impactar nenhuma margem e outra, qual é o problema de fazer? Nós estamos propondo desde sempre. Por que não faz? Agora o ministro Renan está trabalhando para fazer. Porque é isso que dá segurança aos empreendimentos. Essa discussão está posta desde sempre. Ela foi posta em relação à transposição do São Francisco. Sabe qual foi a diferença? É que na transposição do São Francisco, o ministro Ciro Gomes, fizemos o que precisava ser feito para o Nordeste não colapsar sem água. Fizemos as regras que precisavam ser feitas, não ficou brigando contra elas. No caso da 319, é a mesma coisa. Isso é muito concreto. Não é questão ideológica. Desmatamento é objetivo. Exploração ilegal de madeira é objetivo. Garimpo ilegal é objetivo.
E o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal, a PRF entraram lá na área Yanomami e nós conseguimos reduzir em mais de 90% o que estava acontecendo ali, e foi graças ao presidente Lula. É que o presidente Lula ele quer as duas coisas, como ele sempre diz. E eu também digo. Não é só dizer o que não pode ser feito, é como pode ser feito. E nós estamos dizendo que para fazer, precisa da avaliação ambiental estratégica. Para fazer, precisa de ter uma visão abrangente para toda a área da bacia. Eu digo para Vossa Excelência, com toda a tranquilidade da alma, que isso tem uma mistura de técnica e de ética. Porque eu não faço o meu trabalho pensando nas próximas eleições. Eu faço o meu trabalho com base naquilo que é a lei e nas futuras gerações. A senhora não é mais ética do que ninguém aqui. Eu sei que eu não sou. Não é, não. Eu não não disse venha que eu mensurar não... a ética pra mim, porque a senhora não tem esse direito. Ético eu também sou. Mas eu não estou dizendo... Eu sou ético. Não, a senhora, eu não estou dizendo. A senhora subjetivamente... Mas o senhor disse que eu sou apenas ideológica. Não. O senhor disse... Eu disse que a senhora... Eu não disse... Senador, o senhor disse... Não é ideológica. Vamos pegar aqui... A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do país. Eu lhe digo isso com a maior naturalidade do mundo. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Tem mais de 5.000 obras paradas por causa dessa conversinha, governança, bababá. Não é não, ministra. O Brasil está acompanhando o nosso debate, desculpa, ministra. senador. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que eu lhe fiz duas perguntas. Eu lhe fiz uma pergunta. Outra. A senhora não me respondeu até agora. Eu vou lhe responder. Qual é o PIB do país que tem 70%? Toda a agricultura dos países dependem da biodiversidade. Se o senhor for ver os processos... Mas é claro, senador. O senhor tem que olhar para o que diz a ciência. O senhor tem que olhar para o que mostra... Ministra Marina. Ministra Marina, a senhora está sem o microfone. Se a gente estabelecer um debate paralelo aqui, afora aquilo que é... Não, Vossa Excelência entrou num debate que não foi a pergunta feita pelo senador Omar. Ele perguntou objetivamente em relação aos dados que foram apresentados, qual é o país, o único país, um país do mundo que tenha 60%. Não, ele perguntou um país. O Brasil tem a agricultura que tem por causa de quê? Ele perguntou um país. Mas eu vou assegurar a palavra aos próximos senadores, senão vamos ficar nesse debate. Só para agradecer a resposta da ministra e lhe falar uma coisa. Presidente, a ministra falou que governos incompetentes. Eu sou da base do governo. É o maior tempo de governo? Não, veja bem, e talvez aqui uma das pessoas que mais defende esse governo seja eu. E aí, Vossa Excelência, que se contrapõe em várias ideias minhas, Vossa Excelência sabe. Então, eu tenho muita facilidade para falar sobre isso. Eu não acho o presidente Lula incompetente por não ter feito... Vossa Excelência sabe que eu não estou me referindo ao presidente Lula. Vamos assegurar a palavra ao senador? Pois não, senador Omar. E eu não vou cair numa conversa de a senhora se vitimizar para mim, longe de mim. A senhora é uma pessoa muito respeitada mundo afora. Veja bem, a senhora é uma pessoa muito respeitada mundo afora. É lógico. Sim, tem interesse de muitos países que a gente não explore os minérios nossos. Tem muito interesse internacional que a gente não explore o petróleo nosso, o nosso gás. Tem sim. A gente sabe como é que o mercado internacional gira em torno e, sinceramente, ministra, acho que a BR-319, 400 quilômetros só. É 400 quilômetros. É muito pouco para a gente dizer que não tem competência para fiscalizar. Se houve aumento, segundo seus dados, que eu não creio, e a senhora está falando de 30 anos atrás, tá? A senhora não está falando de ontem, não. A senhora está falando de 94. 1994 para cá são 30 anos. Escutem bem o que eu estou dizendo. Ela falou da época do Fernando Henrique Cardoso, é que houve um aumento quando se ventilou asfaltar. Na década de 70 e de 80, a estrada já era asfaltada, ministra. A estrada já era asfaltada. E naquela época, ministra, eu morava na beira do rio e chegava aquela jangada de madeira. Pele de jacaré, pele de onça. Nós evoluímos muito. Naquela época tudo era permitido. Bicho de casco você vendia em qualquer lugar. Hoje não, hoje existe sim. E com certeza existe uma fiscalização muito grande. E eu aprovo e defendo essa fiscalização. Antigamente você matar onça para tirar a pele, matar tartaruga, jabuti, não sei o quê, era normal no estado, na região norte do nosso país. Nós vivíamos e comíamos isso. Eu me lembro da quantidade de pele de jacaré que chegava lá na Rua dos Baréis. Para quem é do Amazonas sabe o que eu estou falando, ali na Manaus Moderna hoje. A senhora se lembra disso? Quantas jangadas e jangadas de madeira vinham para Manaus, para a serraria de Manaus? Chegava ali naquela região sul de Manaus, era cheio de serraria nos Educandos, era cheio de serraria na Aparecida, era cheio de serraria na cidade de Manaus. Serravam o quê? Uma madeira que era madeira tirada de uma forma irregular. Isso acabou. A senhora não vê mais isso. Pode até pontualmente ter em algum lugar. Lá no Acre. O Acre, hoje você sobrevoa o Acre. Quando eu vou para Pauini, que eu tenho que ir para a boca do Acre, eu paro lá em Rio Branco. Quando você entra na fronteira do Acre, está todo desmatado. Muito mais desmatado que o estado do Amazonas. Muito mais desmatado que o estado do Amapá. E a senhora é de lá.
Veja qual é o desmatamento do Acre e veja qual é o desmatamento do Amazonas e do Amapá. É infinitamente menor. A senhora está debatendo não, nós estamos conversando com uma pessoa que conhece a região, que vive a região. Não é uma pessoa que mora num outro lugar e está discutindo a Amazônia. Eu sou de lá. A senhora é de lá. A gente não tem o direito de ir e vir numa estrada. A senhora não permitir interligar Roraima e o Amazonas ao resto do país. E essa discussão de governança, senador Amin, essa é uma conversa que eu já vi. Não, vamos fazer lá ferrovia. Não, agora vamos fazer não sei o quê. Agora vamos fazer um parque. Sempre é uma coisa para não fazer obra. Eu espero, ministra, que a gente possa avançar nisso. Omar, eu vou pedir a você. A senhora veja bem, não reclame do parlamento. Eu vi a nota que o Ministério do Meio Ambiente soltou depois que nós aprovamos, porque nós não vamos aprovar. Se essas coisas não andarem, ministra, a senhora também terá responsabilidade do que nós estamos aprovando aqui. Pode ter certeza. Pela intransigência, pela falta de vontade de dialogar, pela falta de vontade de negociar, de conversar, de agilizar, nós iremos agilizar e vamos dar esse presente para o Brasil. Senador Omar, obrigado. Eu agradeço. Eu agradeço bastante. Eu vou pedir aos senadores. Eu vou pedir aos senadores. Porque eu estou aqui como convidada. Ministra, Vossa Excelência está como convidada, mas não está presidindo a sessão. Não estou presidindo. Então, quando... Para que as pessoas... Eu acho que a senhora faz pouco tempo que a senhora saiu desse Senado Federal e parece que já perdeu a memória. Não, eu com todo respeito. Vossa Excelência é convidada ao Senado Federal. Eu tenho o maior respeito pelo conjunto dos senadores. O senador Omar Aziz é um senador da base do governo Lula. Vossa Excelência disse que o senador Omar está lhe ofendendo. Eu consulto os senadores. Se o Omar Aziz ofendeu a ministra em algum momento. Falou comigo aqui ao lado. Então eu vou segurar a palavra aos demais senadores. Se Vossa Excelência quiser um minuto, ele não lhe fez nenhuma pergunta. Agora, se cada colocação... manifestação. Mas é livre a manifestação dos senadores. Sei, mas é um debate. Vossa Excelência já fez isso aqui muitas vezes. Mas isso com é todo um respeito. debate, é um debate. Não é um debate. O questionamento é respondido. O comentário não. Senão vamos ficar aqui até amanhã. Então, eu não tenho problema. As pessoas podem atribuir a mim qualquer... Eu vou assegurar a palavra. Eu vou assegurar um minuto para Vossa Senhoria. Pela ordem, presidente. Eu vou assegurar um minuto para Vossa Senhoria. Se sentiu alguma pergunta no conjunto das falas do Omar, responder e, na sequência, o senador Chico Rodrigues.